Você deve aprender programação pela prática ou estudando conceitos teóricos? Eu sempre vou dizer para começar pela prática. Antes de estudar lógica de programação, fluxogramas, orientação a objetos do ponto de vista teórico, eu sempre vou dizer para você começar praticando. Mas isso não é no sentido de diminuir a importância do conhecimento teórico. Se refere muito mais à forma como você chega a esse conceito teórico. Por exemplo, aqui nós temos uma função, as primeiras linhas de uma função de nosso curso de jogo de tiro. Nós usamos esse curso e esse jogo como um recurso pedagógico para ensinar programação e, em particular, para ensinar orientação a objetos. Então aqui, se você já conhece o básico de lógica de programação, você sabe que aqui nós temos um for, um loop, que vai de i igual a 0 até sprites.length. Então, quem conhece isso já sabe que esta é uma das formas que nós temos para percorrer um array. Eu começo no primeiro elemento do array e vou até o último elemento do array. Isso é a nossa programação procedural tradicional. No entanto, aqui o que nós temos? Aqui nós temos que para cada elemento desse array, eu chamo o método move. Bom, isso nos remonta à orientação a objetos. Eu tenho cada um desses elementos é um objeto e ele tem um método, e o método é esse move. Então eu estou dizendo para todos os elementos no meu jogo, na cena, fazerem o seu movimento. Mas é aqui que vem algo interessante, que eu vou falar sobre polimorfismo. Muitas formas. Você pode ensinar polimorfismo do ponto de vista conceitual, mas eu prefiro ensinar polimorfismo e os outros tantos conceitos de orientação a objetos de uma forma prática. Aqui nós estamos que cada elemento tem uma chamada ao seu método move. O detalhe é, eu não estou sempre chamando o mesmo move. Por quê? Porque todos os objetos são objetos instanciados de classes que são herdadas umas das outras. Ou seja, lá em cima eu tenho uma class sprite. Esse class sprite tem um método move. Ok, é um método move. Ele faz algumas funcionalidades para mover um objeto na tela. Por exemplo, antes do objeto ter o seu movimento, você tem que apagar o desenho atual para então redesenhá-lo na nova posição. Mas este é o move da classe sprite. E adivinhe só, nós temos outras classes, como classe inimigo, que é uma classe herdada de sprite, que também tem um move. E eu tenho outros inimigos, por exemplo, que aparecem na fase 2, que também tem uma classe move, um método move de sua classe. E todos herdam de sprite, assim como o tiro, assim como o jogador, a classe nave, todos têm esses mesmos contextos. Bom, e o que acontece aí? O que é esse tal de polimorfismo? Todos esses elementos estão no array. Todos esses objetos estão no array que eu estou percorrendo. Eles pertencem a classes diferentes, mas todas elas, em última instância, herdam da classe sprite. E todos eles têm um método move. Então, quando eu chamo o método move, se aquele objeto é uma nave inimiga do tipo da fase 1, vai se mover de uma forma. Se é uma nave inimiga da classe de inimigo 2, vai se mover de outra forma. Se é um tiro, vai subir ou descer. Se é a minha nave, vai se mover de acordo com a posição do mouse. Mas todos chamam o mesmo move, só que a mesma chamada move. Todos os sprites, todos os elementos, objetos instanciados de classes diferentes, chamam o método move. A chamada é igual, mas o método chamado depende se aquele objeto é de uma classe ou outra. Polimorfismo. Muitas
formas, muitas execuções para uma mesma chamada. Então, quando alguém trabalha nesse curso, constrói isso, e eu vou construindo junto, vou mostrando toda a construção dos movimentos dos elementos com suas classes, umas herdadas das outras, e chego finalmente em ter um array em que eu não tenho que testar. Se for o inimigo 1, chame move inimigo. Se for o inimigo 2, chame move inimigo 2. Se for tiro, chame move tiro. Não tem isso. Eu chamo move para todos. Só que como eles são objetos de classes diferentes, ainda que herdadas de uma mesma classe abstrata inicial que tem o move, se eles são de classes diferentes, a execução é diferente. Eles executam métodos move diferentes. E aqui temos o polimorfismo. Você está chamando o método move daquele objeto, mas dependendo da classe do objeto, será chamado um move diferente. Cada objeto sabe como se mover. Cada objeto sabe o que deve fazer para fazer o move. E eu simplesmente percorro todos os objetos e chamo o move de todos eles. Estamos vendo polimorfismo. Eu mostro da mesma maneira questões mais básicas, como arrays, variáveis, chamadas de funções. Tudo é mostrado na construção de cada um dos jogos que são trabalhados nos meus cursos de programação com jogos. E o conceito por trás pode ser um conceito de polimorfismo, pode ser um conceito de variável fracamente tipada, pode ser um conceito de tipagem dinâmica ou estática. Tudo eu vou apresentando, explicando e ensinando à medida que você está construindo um jogo. E aí o jogo, na verdade, é um recurso pedagógico para ensinar conceitos de básicos a avançados de programação.